Tá na linha, não? Está na linha? Ótimo! Fala, Souzinha, como é que tu tá, meu velho? Bom dia! Bom dia, Duda. Bom demais falar contigo, irmão. Tudo na paz. Tirando o que tá ruim, o resto tá tudo bom. Quem tá aqui no programa hoje, tá, pra te saber, eu, o Adams, o Potter e também o Lelê. Onde é que tu te encontra nesse momento, Souza? Agora eu tô em Murici, cara. Tô em Murici. Próximo de Maceió, né? É, próximo da capital. Próximo da capital, Maceió. Tu tem uma coisa com o Murici, né, cara? Cara, esse cara me persegue, cara. Você é doido, pô. Ele veio bater aqui, né? Acho que foi em dezembro, ele esteve aqui. Ele teve Souza, sério mesmo? Qual foi? Ele teve aí, é? Teve aqui. Ele veio com a festa do Chulapa. Depois foram expulsos porque eles tomaram quase toda a cerveja aqui de Alagoas. Beberam tudo. Souza, me lembra, vamos lá, Vanderlei Luxemburgo, bom, que eu tenho certeza, Muricy Ramalho, Paulo Autori, quem mais? Celso Rotti, quem mais? Eu peguei o Rospide aí. Autori, né, tu falou, pegou no São Paulo e no Grêmio. Sim, ele falou. Silas. Renato. Oswaldo de Oliveira. Cuca. Abel Braga. Nossa, velho. Bastante gente, cara. E fora seja, os outros que eu não lembro também. O que tu não lembra, né? Mas, Souza, então tu aprendeu bastante. Passa pela tua cabeça alguma possibilidade de tu querer treinar disso? Porque eu sei que tu tá jogando, tu quer jogar, tu se diverte ainda fazendo isso aí. Mas, assim, é uma coisa, porque ontem a gente ouviu o Alex aqui, o ex-Inter, né? Multicampeão pelo Inter. E o Alex tá fazendo o curso e quer treinar. É uma vontade dele. Passa pra tua cabeça isso? Potter, primeiro, muito bom falar contigo. A última vez que eu te encontrei. Ainda bem que ele cortou, porque foi num lugar que não podia falar. Eu tenho um controle aqui que eu consigo derrubar o entrevistado. Só antes do Souza, outra cara, o Souza ele se dá muito bem com os guris ali, amigo, o Rafinha, com o Fetter, com o Calígula. Jogava bola e futebol, né? E futebol. Aí, cara, teve um dia na HD que a gente vai jogar, a gente jogava toda terça ali, né? O Potter chegou a jogar algumas bolas. Sim, várias aí, vezes. cara, a gente tava lá, eu joguei uns 5 anos com os guris, de repente chega o Souzinha fardado, joga. Cara, acaba com o jogo, né? Acaba com o jogo. Não tem como tu jogar com o Souza lá na HD. Mas conclui, quando é que foi a última vez que tu viu o Potter? Depois a gente lembra da HD lá. No Barra. Eu nem comecei de treinador, já me derrubaram já, pô. Eu falando aqui. Eu não lembro se foi a última vez ou a penúltima vez que a gente se encontrou, Souza, que a gente não pode falar no ar. Né? Porque foi um lugar assim, né, mais mágico, assim, mais. Onde as coisas acontecem. Não, a gente tava comendo outro tipo de carne. Era uma carne de gado mesmo, era carne de gado. Era carne de gado. Tu lembra quando tu jogou bola conosco lá com o Rafinha? Então, claro, eu lembro. Cara, eu sou fominha, né, cara? Ainda tem 40 anos, eu sou fominha. Mas respondendo aquela pergunta do Potter, cara, não tem como, né? Eu tentar fugir desse segmento que é o futebol, né? Eu vivi a minha vida toda ainda, né? Continuo. Eu digo que é a mesma coisa de tu aprender esse monte de coisa, depois morrer e levar tudo pra debaixo da terra, entendeu? Acho que a gente tem caras que vivenciaram e ainda vivenciam o futebol. Tem muita coisa ainda, mas primeiro tem que mudar essa politicagem do futebol, né? Porque parece que os presidentes ou dirigentes têm medo que um ex-atleta que tenha passagem por algum clube tomem de alguma forma a posição que eles têm, entendeu? Então fica difícil ainda entrar nesse meio ex-atleta. Isso no São Paulo é uma treta gigantesca, né? Pelo amor de Deus, cara. Os caras não tem nem mais o que dizer. Eu vi o Raí falando dando pitaco em política já. Vai falar de futebol, irmão. Deixa a política aí, deixa os caras. Tá na capa do UOL. Deixa eu só então, já que o Souza colocou, o Raí, que tá na capa do UOL, não, na capa da Globo.com. O Raí colocou assim, ó, onde é que tá? Bom, eu tava com essa manchete aberta pra gente falar sobre, o Raí deu uma opinião bem forte sobre a política.
E tu entende que o cara que joga futebol tem que falar de futebol, não se confunde política e futebol, cara, porque sempre se confundiu, né? No Brasil se usou muito, né? No Brasil principalmente. No Brasil principalmente, né? O futebol caminha para esse lado horrível ainda do futebol, porque o pessoal quer fazer política no futebol. É um segmento totalmente diferente, entendeu? A maioria das pessoas que vão pro futebol, que são fora do futebol, daqui a pouco eles estão candidatos a deputado, não que isso não possa acontecer, né? Mas não tem nada a ver com futebol, né? Futebol tu não pode colocar futebol dentro da política, nem a política dentro do futebol, que são segmentos totalmente diferentes. O Raí diz o seguinte, Souza, diz que Bolsonaro tem postura irresponsável, sugere uma renúncia do presidente e teme pela volta precoce do futebol. Na verdade, ele realmente também entende que voltar às estaduais hoje é temerário, e aí já deu sua opinião sobre o presidente. Aí eu te digo, por que quando o presidente de qualquer clube faz alguma coisa errada, a gente não se posiciona? Eu não estou defendendo o presidente, entendeu? Não estou. Eu moro em Porto Alegre, eu morava em Porto Alegre até ano passado, né? Faz muito tempo que eu não voto, e isso eu não estou me escondendo atrás disso, mas eu só estou te falando. Por que no futebol, quando acontece alguma coisa errada, a gente não se posiciona? Né? Quer se posicionar com uma coisa totalmente fora do futebol? Essas coisas que eu não entendo, entendeu? Quando a gente tem a oportunidade de dar a nossa voz dentro do futebol em coisas erradas, como calendário, muitas coisas, a gente se cala. E quando é uma coisa totalmente... Aí a gente parece que a gente quer surfar a onda do momento, entendeu? Se aproveitar da situação. É um ponto de vista interessante. Tô falando bem. Mas até agora. Eu achei que tu ia contar piada, história e veio. Cara, eu tô todo arrepiado aqui, eu me arrepiei todinho. Olha o público. Mas, Souza, nunca chegaram em ti tentaram te levar pra política, assim, usando justamente a tua relevância no futebol pra algum caso? Deus o livre, meu irmão. É doido. Mas é que os caras chegam, né, às vezes. Então, vamos falar então sobre essa situação de treinador. Cara, ontem a gente teve aqui o Alex Rafael, que jogava no Inter, e ele nos contou uma história que realmente nos impressionou aqui, cara, que no ano do rebaixamento do Inter ali em 2016, que inclusive ele ficou sabendo que teve um treinador, ele não deu o nome do treinador, mas um dos treinadores que passou pelo Inter na época, ele orientou um jogador do Inter a bater no Alex num treino, a dar uma entrada um pouco mais dura para que o Alex se machucasse. E a gente ficou realmente impressionado aqui, então até embargo a voz aqui, me impressiona. Tu já passou por algo parecido na tua carreira, de ficar sabendo? Já, cara, já. Eu já. Não do treinador me bater, mas o treinador foi em 2004, nós chegamos a uma semifinal da Libertadores, nós pegamos o Once Caldas. Eu estava no São Paulo. E aí, cara, eu vou falar o nome do treinador, porque se pegar 2004 ninguém é burro, né? Foi o Cuca. E eu estava voltando de lesão, e aí o jogo era uma quarta-feira, eu voltei a correr na segunda. E aí eu tava trotando, o Cuca nunca tinha falado comigo no tempo que eu tava no DM. Quando eu tava correndo, ele correu do meu lado e falou, como é que tá? Tudo bem, eu sabia que aquele santo queria reza, entendeu? Já. Eu continuei correndo, ele chegou pra mim e falou, Souza, cara, a gente estava analisando o time do Once Caldas, a gente precisa de um cara que tem habilidade no meio ali. Claro, eu me senti um baiacu na hora, né? Eu enchei, né? Fiquei todo inchado, né? Aí ele falou, vamos lá pro estacionamento conversar. Eu falei, bora. Ele falou, cara, quero botar tu pra jogar esse jogo, eu sei que tu tá voltando. Eu falei, fisicamente você sabe que eu não tô bem, né? Mas a parte da lesão não tenho mais. Ele falou, vou botar tu pra jogar, mas tinha um porém. Aí eu falei, qual que é o porém? Eu falei, já vem bombeiro. Ele falou, se você for bem, beleza. Se você for mal, você não joga nunca mais na sua vida comigo. Que isso? Pronto, eu já entrei, não vou falar pra você, de fralda geriátrica, né? Eu já entrei assim no jogo já. Mas eu entrei, um ano depois, a mesma situação com o Paulo Autuori. A mesma situação, parece brincadeira, mas a mesma... Mas só um pouquinho, tu jogou bem o jogo, só volta ali. Tu jogou bem? Joguei, aguentei jogar 45 minutos. A única chance de gol foi do jeito que ele tinha falado. Eu limpei os dois caras lá, deixei o Luiz Fabiano na cara do gol. O Luiz perdeu o gol nesse jogo. Foi 0-0, mas no jogo da volta eu nem fui. Caramba, velho. Eu nem fui. Então tem essas coisas no futebol, cara.
é um ambiente de muito glamour fora, mas dentro do futebol, quando as coisas não caminham bem, é um ambiente sujo. E a gente, cara, tu é um cara que conta história e todo mundo sabe disso, né? Conta uma história, assim, porque no WhatsApp a gente conversou, falou com o Duda, vou te contar uma história, mãe, que tu vai te cagar de rir. Conta cara, uma que nós vamos rir, porque a gente tá precisando rir, cara, tá? As coisas não estão muito legais, cara. Então se prepara pra isso daí. Eu tava na Santista, né? E tava aquele rico que jogou no Grêmio aí, jogou no Grêmio também, jogou no São Paulo comigo. Cara, a gente pegando o dinheiro do pagamento, né? Cada um ganhava naquela época lá 1.000 pila, a gente pegou os nossos 1.000 pila e falou, cara, vamos comer um sanduíche? Aí eu falei, bora. Aí chegamos naqueles carrinhos, né? Vende sanduíche, aí eu olhei e falei, eu vou no básico, né? Eu falei, ó, tem como tu me dar um americano? O cara falou, tá. Aí ele olhou assim, começou a ler, aí falou bem assim, cara, me arruma um X-Bacon. Aí o cara olhou pra ele, X-Bacon? Rapaz, tem X-Bacon não, tem X-Bacon. Ele falou, cara, por que você não escreve essa porra direito? X-americano e o X-Bacu. Eu fiz uma coisa parecida, Souza. Ele falou X-Bacon, cara. Eu tava nos Estados Unidos com um amigo nosso, Davi Coimbra, e aí a gente foi numa hamburgueria famosa lá. E aí a gente chegou lá e eu perguntei, porque aí que tá, cara, a gente inventou uma comida e a gente aportuguesou a comida para um produto que tem ou não na comida, que é o X. O X vem do cheese, né? De queijo. Do queijo inglês. Exatamente, né? Aí só que eu na minha cabeça com uma coisa do X aqui, o X, que é muito clássico no sul do Brasil, deve ter já comido X aqui no sul do Brasil, né? Eu cheguei, a mulher veio, né? Entregou pra gente, a garçonete entregou pra gente ali o cardápio, a gente tava escolhendo, e aí eu fiquei com uma dúvida, porque a minha cabeça era de X, e eu perguntei pra ela qual é que era a diferença do burger pro cheeseburger. Perguntei pra ela, né? Porque eu queria saber se era igual um hambúrguer ou se era igual um X nosso, entendeu? Essa era a minha cabeça na pergunta. E ela olhou pra mim e falou assim, the cheese. Tipo assim, sim, tipo, vem queijo. Sim. É o hambúrguer que vem queijo, tipo assim, sabe? E aí ela me olhou assim com uma cara, tipo assim, cara, que foi a pergunta mais imbecil que eu já respondi pra algum cliente. E o Davi viu a minha cagada e começaram a rir da minha cara, assim. E a garçonete chegou e contou pra um outro garçom que viraram pra minha mesa e ficaram rindo e todo mundo ficou rindo da minha cara. Eu tenho uma pergunta. Por causa do maldito X, tipo assim, sabe? Eu tenho uma pergunta pro Souza. Eu dei uma quebrada nos Estados Unidos, eu nunca contei isso pra ninguém, cara. Mas eu quebrei uma vez. Eu também fui numa hamburgueria. Tava eu e a mulher, né? E aí eu meti aquele inglês, né? Falei, ó, eu quero one Coke, pedi uma Coca, né? E quando eu fui pedir a outra bebida, aí eu perguntei pra mulher, o que quer tomar? Ela falou, quero tomar um chá. Aí eu meti pra atendente, falei bem só, one Coke e one chá. Aí a minha mulher sabia qual que era, meteu na chá, não, meu amor, é ti. Aí eu falei, agora eu já quebrei. Agora já foi, já. Aí depois a gente foi no shopping. E ela me jurou, ela falou, vou entregar para teus amigos. Só que a gente foi no shopping e passamos na vitrine e estava escrito ali, seio, ela leu Saler. Ela falou, amor, o que é que todas as lojas está escrito Saler? Aí eu falei, não, meu amor, é ceia, é promoção. Ó, tá 1 a 1, tu não me entrega, eu não vou te entregar também. Ainda bem que foi no shopping, você tá perdido. A pergunta sozinha é a seguinte, 2008 o Grêmio tava na frente pra caramba, contra o São Paulo. 11 pontos, o São Paulo é o terceiro colocado. Exatamente. Eu quero saber o que aconteceu aquele raio 12 anos depois, por que a gente não foi campeão brasileiro naquele ano, por gentileza. Cara, ó, eu posso falar, né? Posso falar. Pode falar, já tem um distanciamento histórico. Pode falar, abriu o coração. Porque, cara, 12 anos já caducou. Tá, já caducou, já, né? Olha só. O Celso, naquela época, o Celso é um cara muito teimoso, cara. Muito teimoso. A gente sabe. Né? Aconteceu naquele ano, né? 2008, o segundo turno das eleições. E todas as equipes, né? São Paulo, quem estava atrás, outras equipes que estavam atrás, deram folga aos atletas, né? E alguns jogadores foram falar com o Celso, cara, a galera tá cansada,
dá um descanso. E ele falou assim, amanhã eu vou trazer vocês aqui como se você fosse meu gado, só para tomar sol, só para dar aquele migué. Quando foi nesse dia, cara, foi um físico tremendo, gigante. Então a equipe fazia um primeiro tempo primoroso e o segundo tempo caía de produção, cara. Foi muito, na minha opinião, naquele ano foi muito treino. Chegou uma época lá, que já foram nos finais do campeonato, já, que deveria mais recuperar o atleta do que, não, e o Celso tinha essa cabeça dura, vocês aí disso sabem, e aí ele teve jogadores que foram falar com ele naquela época e nem em relação mais pegou, porque o Celso achou que a gente queria, de alguma maneira, se intrometer no trabalho dele, não? Eu coloco muito esse peso, né, de não ter chegado a teimosia do Celso e muito treinamento na hora que era para dar descanso aos jogadores. Bom, ou seja, então é uma ação... É um bom depoimento, hein? Não é tática. É uma ação de treinamento mesmo, porque eu lembro de uma reclamação físico, parecida com o Felipão. Também com excesso de treinamento... 2015, né? Como é que é coletivo? Muito coletivo. Muito isso, coletivo, isso mesmo, sabe? cara. Pouco treinamento de parte tática ou técnica. E muito coletivo, muito jogo. Ou seja, vocês jogavam muito por semana, é isso. E aí vocês cansaram. E tinha um pouco, o banco não era tão poderoso como o de São Paulo, né? Isso. Também tinha isso, né? E já estava nos finais do campeonato, né? Chega uma hora, né, Potter, que tu atinge um nível da tua parte física que não tem pra onde ir. A única coisa que tu tem é ir para o Estado Islâmico e estourar, entendeu? Virar homem-bomba e estourar tudo, estourar coxa, estourar tudo. Então a gente já tinha atingido o nosso ápice da parte física, né? Não tinha pra onde ir. Era só agora... Manutenção. O ápice foi no Maracanã? O ápice foi no Maracanã, numa vitória, acho que no meio de semana, contra o Flamengo. Aquele dia eu me assustei, ele deve lembrar desse jogo também. Sim. Souza faz um golaço de falta, o Grêmio dispara na frente, nós assim... Fudeu. Agora mas a redenção veio naquele jogo, acho que foi contra o Figueirense no Olímpico, não foi? Ali, o 6, aquele? Não, cara. O Grêmio perde pro Figueirense no Olímpico. O 6 foi em Floripa. O 6 foi em Floripa, né? Não, mas o Borges faz 3 gols, 7, cara. acho. Ou Sete, Pereira, sei lá. Ô, meu, aquele time era o quê? Vamos lembrar. Vitor, Léo Pereira, Hever. O lateral esquerdo era o Helder. Aí o Pico. Tá certo? O Pico jogou algumas partidas, sim. O Pico, aí tinha o Helder, lateral esquerdo. Aí tinha... Rafael Carioca, o William Magrão, eu, Tcheco. Tu, Tcheco e o Pereira. O Pereira. Tinha outro na quem? frente ainda. Marcel, não. Marcel, então, centroavante. Isso mesmo. Centroavante, Era um bom Quer time, comparar? cara. Vamos comparar com o São Paulo? Vai lá. Vamos ver se eu consigo catar aqui o time de São Paulo aqui. Tá. Tinha que pegar o São Paulo do Souza. Só enquanto tu vai procurando aí, Potter, o pessoal aqui, o Souza, a gente tá ao vivo na nossa live na Atlântida aqui também, e o Augusto dos Santos e uma galera mandou essa pergunta aqui, ó. Pergunta pro Souza se ele não quis matar o Maxi Lopes quando ele perdeu aquele gol contra o Cruzeiro na semi da Libertadores. Não só ele, né, cara? Não só ele, o Alex Mineiro também. É verdade, eu lembro disso, cara. E aí, como é que era o clima no vestiário depois, cara? A gente tava um passo da final ali. Cara, tu diz depois do jogo? Depois daquele jogo? Cara, deu toda uma confusão, né? Deu aquela confusão do Marcos ter chamado o menino de macaco. E deu outra confusão também interna ali entre a gente. Teve um jogador que não jogou aquele jogo e ficou chateado e falou umas besteiras dentro do ônibus. E aí o Paulo ouviu e deu uma confusão geral. Cara, mas assim, ó, pensa no ano que eu tinha uma confiança tremenda que a gente ia ganhar aquele negócio, que o time era bom demais, cara, mas a gente errou muito gol naquele jogo. As 3 primeiras chances de gol, e não tô falando gol, chute de fora da área, é dentro da pequena área. Nós fizemos 3 gols dentro da pequena área. Eu queria matar, Cruzeiro, cara, eu queria. O ataque do Cruzeiro era o Wellington Paulista e Kleber Gladiador, que segunda-feira estará falando neste microfone. Segunda-feira o Kleber Gladiador. E o grupo eu joguei com ele. Com o Kleber? Joguei no São Paulo.
Por falar em São Paulo, o São Paulo de 2008, campeão, que vira aquela contra o Grêmio, a gente está descobrindo algumas das razões hoje. Tinha no grupo o Rodrigo, aquele zagueiro, Miranda, Bosco, Rogério Ceni, Bruno, Anderson, André Dias, Jorge Wagner, aqui vai ficar mais forte, Jorge Wagner, Hernanes, o Júnior, aquele lateral que foi do Palmeiras, lembra? Joilson, o Hugo, que fez um baita brasileirão, o André Lima tava nesse grupo, o Richarlison era titular absoluto, o Éder Luiz, aquele cara que ia e voltava, lembra? O Borges fez um baita brasileirão, Jean Carlos e o Dagoberto, que também fez um baita brasileirão. Esse é o grupo que consegue... O time era muito forte de São Paulo. Ô Souza, o pessoal também lembra aqui o seguinte, ó, que durante o período de jejum do Grêmio, que foi de 15 anos, o Pedro Cará tá dizendo, ele teve a melhor temporada individual de um jogador, foi em 2009. Eu vou dizer mais, Souza, eu acho que pra mim, tu ao lado do Tcheco, são os dois caras que se salvam nessa intersafra no imaginário do torcedor em termos de habilidade mesmo, técnica, entrega dentro de campo, cara. Meu irmão, eu digo pra todo mundo, meus amigos, né? Claro, vou ficar marcado, mas no São Paulo pelos títulos, né? Não tem como fugir disso, né? O título é que marca, mas assim, se me perguntarem individualmente, o melhor ano da minha carreira foi no Grêmio, foi 2009, eu fiz quase 30 gols, né? No ano, né? Sem bater pênalti. Então, eu acredito que se tivesse naquele ano, né? Que o Douglas chega um pouco para frente depois, né? O Douglas Costa, tivesse mais alguns jogadores ali, não que eu era o Pelé ou o Zidane da época, mas se tivesse alguns jogadores que naquele ano ajudasse, a gente teria conquistado, porque cara, era uma confiança de jogar naquele ano ali absurda. O Grêmio não perdeu, Adams, no Olímpico, um turno inteiro sem perder no Olímpico. Duda, e ele foi do céu, ele foi do inferno. Tu foi do inferno ao céu no Grenal de 100 anos, cara. Isso, eu perdi um jogo pelo Grêmio no Olímpico, um jogo só, que foi contra o Goiás. Imagina, até hoje, na minha carreira, eu fiquei 3 anos no Grêmio e perdi um jogo pro... Imagina, cara, o cara jogar 3 anos no clube e perder um jogo em casa, cara. Raríssimo isso, raríssimo. No Grenal de 100 anos, hein, Souza? Eu lembro, porque eu tava no campo aquele dia, eu queria te matar no gol do Inter, né, cara? Que tu foi pegar a bola ali, os caras te roubaram a bola, contra-ataque do Inter. O Nilmar, eu acho que tava num retão de 180 por hora. Não. Olímpico. Foi 2-1, gol do Maxi Lopes. Eu lembro. Foi no Olímpico, pô. Cara, reprisou esses dias na Sport TV, cara, dois times muito bons, cara. E aí veio a bom. personalidade do Souza, cara, que tipo assim, não se abateve, pá, e aí quando teve a bola parada ali, fez um golaço, um dos gols mais bonitos de falta. O Souza, ele faz o gol de empate e o Grêmio vira com o Maxi Lopes. Isso mesmo. E o Grêmio sai perdendo, né? Aquele ano ali, cara, não tinha como, a confiança era demais. Eu tinha confiança do torcedor, por mais que eu tivesse errado, né, ali era uma posição ali que eu não deveria estar, né, o Nilmar até tirou onda de mim, né, depois do gol ele falou assim, bate aqui nessa massa, ele falou comigo, né. Na hora que ele me derrubou, eu falei, agora foi que deu. Aí quando saiu a falta, e era um fundamento que eu treinava bastante aquele ano ali, quando não era na trave, era gol. Baita. Ô meu, tu não chegou a pegar a seleção brasileira, né, Souza? Eu fui convocado, mas coincidiu na minha convocação ser um jogo. A gente estava na semifinal de 2006 contra na semifinal da Libertadores, aí o São Paulo não pediu a minha dispensa. E como lateral direito? Como lateral, como ala. Como lateral, né? Como ala, né? Que era 3-5-2, né? A Souzinha jogava muita bola, era bom de ver mesmo, pequenininho, ó, tá louco. Souza, por que tu não engorda? Por que tu não engorda? Cara, sei lá, bicho. Como se diz, é porque tu é ruim, é isso? Não engorda de ruim? Carboidrato. Eu acho que eu como pouco também, cara. Eu não posso falar que eu como pouco. Descreve o corpo do Souza aí, Potter, tu tem talento pra isso. O corpo do Souza é parecido com o do Duda, só que 6 anos mais sofrido, mais, né? O Souza levou mais pancada que o Duda, né? Tu tá com quanto de altura e qual é o peso, Souza, também, hoje? Né? Mais sol hoje. Tua altura e peso hoje? O meu peso hoje, eu tô com 73 e minha altura é 1,72, bem espremido. É a época mais gorda do Souza da história dele. É isso aí. Cara, eu tinha 72 com 13 Souza, anos, Souza. Tu tem 1,72 m.
É isso? Eu tô em 72, é. Eu tenho 1,69m e 81 quilos. Não mente, pode ter 1,61. O Potter é o Souza abatumado, tá ligado? Bem abatumado. Aqueles bolos que incham. Bem. Cara, Valeu, muito meu. bom. Souzinha, obrigado, tá, meu? Meu irmão, tamo junto, tá? Obrigado a vocês, tá? Cara, são muito bom, surreais. velho. Muito bom mesmo.